Olá, donos e donas de negócios, pequenos empresários. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar de lucro e de caixa, né? E a importância dessas duas visões dentro do seu negócio. Para a gente entender um pouquinho de lucro e caixa e essa simulação que eu vou fazer aqui na planilha com vocês, é preciso a gente entender o conceito de caixa e de competência, tá? Caixa e competência, ela está atrelado ao tempo, à medida de tempo onde a despesa ou a receita elas acontecem dentro do seu negócio. Então, para eu apurar o lucro, eu preciso apurar por competência, ou seja, no momento em que aquela receita aconteceu ou que aquela despesa aconteceu, ele precisa ser lançado para você poder enxergar efetivamente o lucro daquela operação dentro daquele mês. Então, vamos supor, tudo que você vendeu dentro do mês, a gente vai apurar como faturamento, né, dentro da sua totalidade. E todas as despesas que aconteceram dentro daquele mês, a gente também vai lançá-la na sua totalidade. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha comprado um ar-condicionado de R$2.000, só que você parcelou esse pagamento em 4 vezes. Então, você vai pagar 4 de 500. Na apuração por competência, para a gente enxergar o lucro, né, da sua operação, a gente vai lançar esses 2.000 dentro daquele mês. E para a gente enxergar essa obrigação de pagamento, essas 4 parcelas, a gente vai lançar no teu fluxo de caixa para que você consiga acompanhar essa projeção e o quanto que efetivamente está deixando ou não de dinheiro dentro do caixa do seu negócio. Então, a gente vai enxergar o lucro pelo regime de competência e a disponibilidade de dinheiro, né? Ou seja, o que sobra ou o que falta, tá? Dentro do seu negócio, dentro do fluxo de caixa. Então, a gente vai olhar competência, lucro, caixa, dinheiro. Lucro, rentabilidade e caixa, disponibilidade de dinheiro. Isso vai ficar mais claro para vocês no momento que a gente começar a simular aqui. Tá? Eu criei 3 cenáriozinhos, um para cada mês, o que aconteceu dentro desse mês, e a gente vai lançar tanto para competência, tanto para caixa, para a gente ver como é que vai ser o comportamento, tá, das finanças do seu negócio dentro dessa simulação. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui na minha lateral a minha DRE gerencial, onde eu vou apurar aqui tudo que a gente vendeu, tá? Eu estou projetando dentro dessas despesas variáveis 10%, imposto, comissão, enfim, a planilha vai calcular. Eu tenho o custo da minha mercadoria vendida, quanto a gente precisou bancar de fornecedor para conseguir fazer aquela receita, e a gente tem uma previsão de despesas fixas de R$4.500, tá? Então, em cima desses números, a gente vai fazer a nossa apuração e vai entender se dentro de cada mês a gente teve lucro e o que a gente teve efetivamente de disponibilidade de dinheiro no negócio. E aí, à medida que a gente for lançando, algumas coisas podem clarear na cabeça de vocês em função da realidade que vocês já vivem no negócio de vocês, tá? Para o fluxo de caixa, eu estou considerando um saldo inicial de 0, tá? Eu estou tentando ser o mais próximo da realidade aqui possível dentro desses números, dentro desses cenários que eu montei. Geralmente, o que acontece? A maioria dos pequenos donos de negócio, dos pequenos empreendedores, começam para solucionar um problema, começam o seu negócio para solucionar um problema. Qual é o problema? Geralmente o problema é o desemprego. Você ficou desempregado, você tenta fazer alguma coisa para sobreviver, e aí você começa a fazer alguma atividade empreendedora, tá? Alguns é óbvio que se planejam para isso, mas a grande maioria se vê ali numa situação complicada e aí pega aquela rescisão de repente que teve, né, do seu desligamento, e tenta investir no negócio. Então, como a maioria dos pequenos, né, empreendedores, dos pequenos donos de negócio começaram sem um capital de giro, eu estou projetando aqui um saldo inicial 0, onde eu não tenho capital de giro. À medida que a gente for fazendo os lançamentos aqui, a gente pode até fazer uma simulação para vocês entenderem.
tá? Então, eu estou trazendo dois exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2 dentro dessa planilha, e a gente vai fazer ambos para a gente entender esse comportamento, ok? Eu vou começar os lançamentos e vou explicando à medida que eu for lançando para a gente entender como que esses números estão se comportando, ok? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Primeiro cenário. Em janeiro a empresa vendeu 15 mil reais. Então, o meu faturamento total foi de 15 mil reais e eu vou fazer uma apuração aqui para entender se eu tive lucro ou prejuízo. 15 mil reais foi a totalidade das minhas vendas. Então, eu lancei na minha gerencial 15 mil reais. 15 mil reais me geraram uma despesa variável de 1.500, porque eu tinha projetado, lembra que eu falei para vocês, de 10%? Então, aqui está imposto, está comissão, está as despesas variáveis, tá? Se são números fictícios, é só para a gente poder ter um entendimento de como que isso aqui funciona e como que isso é importante você acompanhar dentro do seu negócio. Esse valor de 15 mil reais ele foi vendido para o cliente no prazo de 30, 60, 90, tá? Você emitiu aí boletos para o cliente ou parcelou no cartão, a gente vai ver isso no cenário 2, no exemplo 2, desculpa, esses prazos. Mas aqui vamos supor que foi no boleto, tá? 30, 60, 90. Então, na verdade, você vai receber em 30 dias, se você vendeu em janeiro, o primeiro vencimento é para fevereiro. Então, você tem 5 mil reais em fevereiro, 5 mil reais em março e 5 mil reais em abril, tá? Até aí, ok. Os produtos que geraram essa venda, ou seja, você precisava de um produto, tá? Você comprou esses produtos por 7 mil reais num prazo de 28 e 42. Então, 7 mil reais foi a minha totalidade de compras com o fornecedor. Então, eu lanço aqui no meu CMV 7 mil reais na totalidade e eu vou fazer o parcelamento disso no meu fluxo de caixa, porque você criou outras obrigações de competência. 7 mil reais divididos por 3 vai dar aqui. Como o primeiro prazo é de 14 dias, então eu vou considerar que ele já cai em janeiro, tá? Então eu vou ter 2.333,33. O segundo, 28 dias, eu vou considerar que é fevereiro e 42 dias para março. Eu vou só arredondar o último centavo aqui para dar 7 mil. Ok, 7 mil reais. Então, fechamos aqui, né, os primeiros lançamentos de janeiro. O que a DRE está me mostrando? Está me mostrando que eu tive um faturamento de 15 mil e as minhas despesas variáveis somaram 1.500. Eu tive uma receita líquida de 13,5. E aí eu preciso pagar o meu fornecedor, tá? Foram 7 mil reais na sua totalidade. Eu tive uma margem de contribuição de 6.500 reais em valor, 43% em percentual. Eu preciso pagar minhas despesas fixas, que eu projetei elas aqui em 4.500 reais, tá? Você tem aqui um funcionário de 2.000 reais e o teu Prolabore ele não está aqui, tá? O teu Prolabore ele vai ser retirado a partir do lucro que a tua empresa gera, tá? Então, 6.500 reais eu paguei as minhas despesas fixas, eu tive um lucro de 2.000, o que corresponde a 13%. Então, a minha operação em janeiro, ela me deixou 13% de lucro líquido efetivo, tá? Só que aí vamos ver como é que isso acontece no fluxo de caixa, como que é esse comportamento do fluxo de caixa. Na DRE a gente já entendeu, DRE é gerencial, tá? Eu vou sempre tratar aqui de apurações financeiras gerenciais, não contábeis. Então aqui é uma DRE simples, gerencial, para a gente entender qual foi o lucro da tua operação nesse mês. E nesse janeiro aqui, simulado, a gente teve 2.000 reais de lucro, 13% de resultado em relação ao teu faturamento. Vamos ver agora o comportamento no fluxo de caixa. Eu vendi 15 mil reais em 30, 60, 90, então eu não tenho receita no primeiro mês. Eu só vou ter no segundo, no terceiro e no quarto, tá? Fevereiro, março e abril. A minha despesa variável, ela é de competência de janeiro, mas ela só vai ser paga em fevereiro. Então, eu não tenho nenhuma despesa variável a princípio em janeiro.
porque o meu imposto ele é apurado com base nas minhas vendas de janeiro e você paga a guia em fevereiro, a comissão também e assim sucessivamente, tá? Se tiver alguma coisa dentro do seu negócio, você vai fazer essa apuração. Mas aqui para nossa simulação, inicialmente em janeiro a gente não teve nada. Eu comprei R$7.000 e aí eu parcelei em 3 vezes 14, 28, 42, foi o prazo que o meu fornecedor me deu. Então eu considerei aqui que os primeiros 14 dias já caíram dentro de janeiro, então eu tive essa obrigação para pagar. Eu tive aqui no meu fornecedor 2.333, que é referente à primeira parcela dos 14 dias, ok? Então meu resultado bruto ele já foi negativo, menos 2.000, porque eu não tinha saldo inicial lá em cima, como eu havia comentado, porém eu tive um boleto para pagar, tá? E aí eu preciso pagar também as minhas despesas fixas. Então, o meu resultado operacional líquido desse mês, ele foi negativo em 6.833. O meu saldo final também foi 6.833. Eu não tinha saldo inicial aqui em cima. Se você tivesse, por exemplo, pelo menos R$5.000 de capital de giro, você teria um resultado operacional líquido de menos 6.000, porém o teu saldo final de todas as tuas contas bancárias ou do dinheiro que você tem em caixa, você teria menos R$1.833. Aí da onde sai esses 8.833? Ou de um cheque especial, ou você pegou emprestado com alguém, mas efetivamente o teu janeiro, deixa eu voltar aqui, o teu janeiro ele foi negativo. Então você teve lucro na operação, porém o teu caixa ele é negativo. E às vezes o empresário, né, o dono de pequeno negócio, ele não entende, como é que eu tive lucro e eu não enxergo dinheiro na minha conta bancária? É por causa disso aqui. A gente precisa entender, e essas duas ferramentas elas têm que trabalhar juntas. Você tem que enxergar lucro, mas você tem que enxergar caixa. Não adianta só você ter caixa e não ter lucro, porque uma hora você vai ter problema, não adianta você só ter lucro e não ter caixa, tá? Empresas quebram por falta de caixa e não por falta de lucro. Ok, então esse foi o nosso janeiro dentro do fluxo de caixa. Vamos para fevereiro? Vamos lá. Como todo o estoque foi vendido em janeiro, ou seja, eu peguei os R$7.000, transformei... Desculpa, eu peguei os R$7.000, transformei em 15. E aí eu preciso repor o meu estoque. Então eu precisei comprar mais R$7.000. Então eu vou apurar os R$7.000 aqui na competência para enxergar meu lucro. Foi preciso repor o mesmo valor em fevereiro. Foram mais 7.000 no mesmo prazo. Se foi no mesmo prazo, eu já vou projetar aqui para o segundo mês essa despesa, tomando como base o mesmo princípio de janeiro. Os 14 dias iniciais ele já vai cair dentro do mês, tá? Ok. Vendemos novamente R$15.000. Eu vendi R$15.000 em fevereiro, tá? E no mesmo prazo de 30, 60, 90. Se em fevereiro eu vendi o primeiro para 30, automaticamente ele cai em março. Então eu vou ter março, abril e maio, tá? Para essas receitas caírem, para eu receber isso. Como eu já tive aqui, fevereiro está acontecendo, eu tive a apuração das minhas despesas variáveis que eu paguei referente ao mês de competência de janeiro. Então eu tenho já os R$1.500 aqui para pagar. Impostos, comissões, fretes e etc. Vamos ver como é que ficou? Novamente eu tive a mesma realidade dentro da minha DRE gerencial, onde eu tive um lucro de R$2.000, tá? Então 13% foi o que a operação me deixou. Vamos lá ver no fluxo de caixa. O que aconteceu no fluxo de caixa? Eu já entro janeiro devendo, porque eu já saí de... Desculpa, eu já entro fevereiro devendo porque eu já saí de janeiro com menos 6.833 na conta. Aí entrou 5.000, que foi a primeira parcela daquela venda de 30 dias lá de janeiro. Só que agora eu preciso aí pagar a minha despesa variável, meu imposto, a minha comissão do seu vendedor. Então eu tive uma receita líquida de 3.500. 3.500 eu precisava pagar
os boletos do meu fornecedor, que é o boleto dos 60 dias da segunda parcela da primeira compra e a primeira parcela dessa compra já de fevereiro, o que me soma R$ 4.666. Então, meu resultado bruto ele já ficou em negativo em 1.166, tá? A minha despesa fixa soma novamente R$ 4.500 e eu tive aí o resultado operacional líquido de menos 5.666, que é tudo que o que a minha operação foi capaz de gerar de receita e despesa. Então, eu tive de receita efetiva 5.000, eu paguei 1.500 das variáveis, paguei 4.666 de fornecedores e paguei 4.500 da minha despesa fixa, 5.666, ok? Porém, no meu banco, lá no meu caixa, eu estou com menos 12.000, quase R$12.500 já negativo da operação. Que é o quê? Que é os 6.800 mais o que essa operação de fevereiro já ficou negativa, menos 1.566, ok? Então, você vê que você está acumulando prejuízo. Você tem lucro, mas você está acumulando prejuízo no período. Vamos para a terceira e última operação desse cenário. Você já viu que o negócio não está bom para o seu lado. O que você faz? Você tentou algumas alternativas. Então, fizemos novamente a reposição de 7.000 de estoque para março, porém, nesse mês a gente conseguiu um prazo maior no primeiro boleto, para 28, 35 e 42. Tá? Então, o que você teve? Mais R$7.000. Então, a gente comprou mais 7.000 para poder repor o estoque. Então, temos mais R$7.000 aqui na competência. Só que aí a gente conseguiu um prazo de 28, 35, 42. Melhorou? Em termos, vamos entender o seguinte. Eu tive a primeira parcela aqui, 28, vou entender que vai cair em abril, tá? Abril. Porém, 28 e 35 vai cair ambas as parcelas em maio. Então, você conseguiu um fôlego mais ou menos. Você vai ter 2 boletos caindo dentro do mês. Então, aqui, na verdade, você vai ter 4.666,67. Por quê? 28, 7 dias depois 35, 7 dias depois 42. Então, acaba caindo dentro do próprio mês. Então, em maio, você já teve aqui, você vai ter 2 boletos para pagar desse fornecedor. Tá? A gente vendeu os mesmos 15.000. Tá? Só que dentro desses 15.000 agora a gente reduziu, vamos lá, ó. Agora reduzimos o prazo de pagamento do cliente para 15, 30 e 45. Vamos ver no fluxo de caixa como é que isso vai ficar. 15, 30, 45. Então, eu vou considerar o seguinte, que 15 e 30 vai cair dentro do mesmo mês, tá? De março, e eu vou considerar os 45 já em abril. Então, eu vou ter 10.000 e eu vou ter mais 5.000 aqui, dentro do meu fluxo de caixa, ok? E eu tive aqui mais os 1.500 referente à apuração de março, tá? Então, vamos lá ver como é que ficou. Ó, na minha DRE gerencial, manteve-se a mesma coisa, eu tive um lucro de 2.000 com 13%, né, de resultado. Se eu somar esses 3 meses aí, esse cenário, tá, de apuração do lucro, ele me mostra que eu tive um lucro de 6.000, ok? Então, a operação ela é rentável, tá? Mas ela deixa dinheiro no caixa? Isso é o que a gente vai enxergar aqui no fluxo de caixa. Vamos para lá. Então, o que a gente teve em março aqui? Em março, as receitas somaram 15.000, tá? Desculpa, voltei, estou em abril. Em março, as receitas já somaram 20.000. Por quê? Porque foi 5 do primeiro mês, da segunda parcela, perdão, a primeira parcela do segundo mês de fevereiro, tá?
que foi 30 dias. E aí em março eu tive 15,30 que eu joguei para o mesmo mês. Então vamos supor que o cliente comprou ali no dia 1º, no dia 15 ele pagou o primeiro boleto dele e no dia 30 ele pagou o segundo, então a tua receita ela foi ali de 10 mil. Então eu tive 20 mil reais de receita efetiva que entrou no teu caixa dentro do mês de março. Saiu mais 1.500 reais das despesas variáveis, tá? E aí eu tenho uma receita líquida de 18.500. Eu paguei 4.666 de fornecedor, que foi a terceira parcela da compra de janeiro e a segunda parcela da compra de fevereiro. E aí eu tive um resultado bruto de 13.833. E eu preciso, dentro desse número agora, tirar a minha despesa fixa, 4.500. A minha operação, ela deixou 9.333 de resultado operacional líquido. Porém, você já vinha com um acúmulo de prejuízos que já somavam em março, inicialmente, quase 12.500 reais. Então, como que ficou o saldo final do teu caixa nesse período? Você ainda está negativo em R$ 3.166. Esses R$ 3.166 já inicia a tua operação de abril, tá? Em abril, como é que o fluxo de caixa já estava projetando para a gente? 15 mil de receita, né? Que é ali a terceira parcela do primeiro mês, a segunda parcela do segundo mês, fevereiro, e a terceira parcela do terceiro mês, que foi de março. Eu recebi ali em março 2 dentro do próprio março e abril eu recebi a última terceira parcela. Tive novamente R$ 1.500 de despesa variável e a minha receita líquida agora deu 13.500. Eu preciso pagar o meu fornecedor, que também deu 4.666. Sobrou 8.800 e pouco. Eu paguei 4.500. O meu resultado operacional líquido dessa operação já foi de R$ 4.000. Porém, lá em cima no meu saldo, eu já tinha começado o mês negativo. Então, o que eu consegui fazer? Eu consegui cobrir o meu saldo negativo e ainda sobrou no meu caixa, lá nas minhas contas bancárias, 1.166. Então, dentro do meu fluxo de caixa, eu tive um resultado operacional de 4.000, porém, na conta mesmo, você só vai enxergar 1.000 e pouco, porque você conseguiu cobrir a sua operação, tá? E não vou fazer maio porque eu não projetei maio aqui. Mas esse é o cenário onde a gente enxerga lucro e enxerga a caixa. Se a gente for olhar pela perspectiva apenas do lucro, você deveria ter R$ 6.000. Você teve, na verdade, R$ 6.000 de lucro. Mas isso não se reflete no teu caixa, não no seu bolso. No final de março, o que você tem efetivamente no bolso ainda era um saldo negativo. O resultado até foi positivo de 9.000, mas você teve um saldo aqui negativo porque você vinha de um acúmulo de problemas, tá? Vamos supor aqui que você tivesse lá, como eu dei aquele exemplo, vamos supor 5.000 reais, você tivesse 5.000 reais de um capital de girozinho inicial, né? Uma reservazinha inicial. Se você tivesse essa reserva inicial, você teria um saldo de 1.800 negativo no primeiro, 7.500 no segundo, e aí no terceiro mês você já veria algum saldo positivo na sua conta. Tá? Coisa que sem aquela reserva inicial você só ia ver no quarto mês, em abril. Então você tem janeiro, fevereiro, março e abril. Se você tivesse um capital de giro inicial ou uma reserva inicial, você não passaria tanto sufoco. Você ainda passou sufoco. Então, na verdade, o que acontece? É o equilíbrio entre DRE, gerencial, enxergando o lucro e fluxo de caixa que você vai conseguir ter
vai conseguir equilibrar as tuas contas. É olhando para essas duas perspectivas, tanto do lucro quanto do caixa, que você vai conseguir manter o seu negócio ativo e saudável. Se você já faz essa projeção antes delas acontecerem, você já consegue entender se você vai ter problema no mês seguinte ou não. Aqui, visivelmente, a gente já conseguia enxergar um problema porque você já sai de um mês para o outro com um saldo negativo, tá? Então, esse foi o primeiro exemplo para a gente entender. Vamos fazer uma simulação agora com um segundo exemplo, tá? Vamos lá. Nesse segundo exemplo aqui, tentando também ser mais fiel à realidade que todo pequeno dono de negócio, todo empreendedor iniciante acaba passando dentro do seu negócio. Então, estou tentando trazer aqui dentro o mais próximo possível de uma realidade. Então, aqui a gente vai trabalhar aqui com algumas taxas de cartão, que não existe nenhum negócio hoje que não trabalhe com o modelo de crédito e débito, agora também com Pix e a receita em dinheiro. Então, aquela mesma planilha, tá? Só que agora adaptado com alguns cenários diferentes para a gente poder mensurar como que vai ficar aqui, tanto a DRE quanto o meu fluxo de caixa. Então, vamos fazer junto para a gente entender como é que vai ficar isso aqui. Então, vamos lá. Em janeiro, a empresa vendeu os mesmos R$15.000. Deixa eu pegar minha calculadora aqui, porque a gente vai precisar fazer conta junto. Então, vamos lá. Calculadora aqui para a gente poder fazer junto. Vamos lá. Em janeiro, a empresa vendeu R$15.000. A composição da venda foi a seguinte, vamos lá. 30% em dinheiro, então eu tive R$15.000, 30% em dinheiro, então eu tive aqui, ó, em janeiro, R$4.500 entrou em dinheiro. Ótimo, deixa eu dar uma formatada no número, pronto. 10% no débito, então 10% de tudo que eu vendi foi no débito, e o débito cai no mesmo dia, né? Então vamos lá. R$15.000, 10% foi no débito. Porém, eu tenho um desconto aqui de 1,2%, tá? Então, deu R$1.500 os meus 10% da venda total de 15.000. Porém, eu preciso tirar 1,2%. Então, a minha receita efetiva do débito foi de 1.482. Eu estou trabalhando aqui com uma taxa de 1,2%, tá? Essas taxas são fictícias, aí você tem que entender quais são as suas taxas para você poder ver o quanto que você está perdendo para a operadora. 35% no crédito, 35% no crédito, R$15.000, 35% me dá uma venda de 5.250. Porém, eu perco 2,5%, tá? 2,5% eu perco para a operadora. Então, 5.118,75 é o que eu vou receber, porém foi no crédito, então eu só recebo 30 dias depois, então vou projetar ele lá em fevereiro. 5.118,75. No crédito, ok, boleto, 30,60, 25% no boleto, 30,60,90. 15, foi 25% que eu botei, ok. Então, 3.750 foi a minha venda no boleto, só que eu fiz ela em 30,60,90. Então, eu tenho 3.750, 3 divide. Então, eu vou ter 1.250 em fevereiro, março e abril. Então, aqueles R$15.000, eu tive essa composição de venda, tá? Então, eu apuro R$15.000 no meu DRE, e aí eu faço as projeções de como que eu vou receber isso, e aí aqui eu já estou fazendo o desconto da taxa de cartão, para a gente ser mais fiel à realidade aqui, tá? Novamente eu não tenho saldo inicial, tá?
Vamos lá. Os produtos que geraram essa venda foram comprados por R$7.000, aquela mesma condição. Então, eu tive R$7.000 aqui. Eu vou voltar no exemplo 1. Deixa eu copiar aqui. Ah, 14, 28, 21. Então, eu já vou considerar 14 em janeiro. Ok? Beleza. Vamos lá para a segunda realidade, a de fevereiro. Como todo o estoque foi vendido em janeiro, foi preciso repor o mesmo valor em fevereiro, então eu comprei mais R$7.000. R$7.000 no mesmo prazo, 14, 21, 28. Então eu comprei em fevereiro, vou projetar ele aqui de novo. Vendemos novamente os 15.000. Então tenho 15. Ok. A composição da venda foi, vamos lá, tenho R$15.000, 35% foi no dinheiro. Então, eu já tive aqui, vamos ajeitar a planilha, eu tive 5.250, tá? 15% no débito, R$15.000, 15% no débito dá 2.250, eu vou tirar a taxa de 1,2, então, no débito foram 2.223, 2.223, ok? Você vê que a gente já vai projetando o fluxo, a gente vai entendendo como é que é o comportamento do nosso mês e os meses subsequentes. 30% no crédito. 30% no crédito, R$15.000. 30% no crédito. O crédito é 2,5, 2,5. São 4.387, mas no crédito é 30 dias. Como eu vendi em fevereiro, eu só recebo em março. 4.387,50. Ok, 4.387,50. 30% no crédito, 20% no boleto. 15. 20% no boleto, R$3.000, 30, 60, 90. Então, eu vou ter mais boleto aqui. Fevereiro, então eu vou botar aqui, eu já tenho 1.250, eu vou para 2.000, porque entrou mais 1.000 aqui, entrou mais 1.000 aqui, e vai entrar R$1.000 aqui, da minha venda parcelada no boleto. E meu fluxo de caixa está montando. Vou fazer todos os meses e depois a gente vai analisando, tá? Então vamos lá. Vamos agora só finalizar aqui com a receita do mês de março, o restante a gente já projetou. Nós tivemos R$15.000, 30% em dinheiro. 30% em dinheiro, então eu tive em março R$4.500. No débito, nós tivemos 15%. A taxa de 1,2, 2.223 foi a mesma coisa. No crédito, o crédito 30 dias depois, então ele só vai cair em abril. Foi 25% no crédito, 25% no crédito, 3.750, 2,5 de taxa, então deu 3.656,25. Ok? E o nosso boleto foi 30%. 30%, 4.500, 3 divide, foi mais R$1.500. Então, eu tenho em abril mais R$1.500, vou somar aqui mais R$1.500, ok? Aqui vai para 2.500 e eu teria lá em março mais R$1.500 que eu não vou projetar aqui, porque para a gente não interessa agora. Então, projetamos todas as receitas e todas as despesas e agora a gente vai entender como é que foi o comportamento desse fluxo de caixa. Então, nós tivemos em janeiro 5.982 de receita, nós não tivemos despesas variáveis, porque ela só vai se refletir em fevereiro. Pagamos o primeiro boleto do fornecedor e tivemos um resultado bruto de 3.648. A gente pagou os R$4.500 e eu fiquei
com o meu resultado operacional líquido de 851 negativo. Isso se refletiu no meu saldo de caixa. Então, eu já começo fevereiro com um saldo negativo. Em fevereiro, eu tive 13.841 de receitas. Dinheiro, o débito, o crédito, que veio lá de janeiro, e o primeiro boleto de 30 dias. Ok? Paguei a minha despesa variável, eu fiquei com 12.341 de receita líquida e agora eu preciso pagar o meu fornecedor. Paguei o meu fornecedor, sobrou 7.675 e aí eu tenho que pagar a minha despesa fixa. O resultado do mês, né, em relação ao seu caixa foi de 3.175, porém você cobriu o negativo inicial, então você sobrou no teu caixa 2.323. Então, você já inicia o mês de março com um saldo positivo, ok? E aí você teve mais receitas. 4.500 em dinheiro, 2.223 no débito, 4.387 de crédito, que é referente às vendas de fevereiro, tá? E 2.250 no boleto, referente a 1.250 da segunda parcela e 1.000 da primeira parcela das vendas de fevereiro. Receita líquida de 11.000, eu pago o meu fornecedor, sobra 793. Eu pago a minha despesa fixa, sobra 2.693. 2.693 da operação desse mês com mais o teu saldo inicial, que já era positivo, ou seja, então você entrou com saldo positivo e o seu resultado do mês, o teu caixa do mês ele também foi positivo. Então você entra abril com R$ 5.017, tá? Então, como a gente não projetou abril aqui, ele tem a realidade montada até o momento. Como você ainda vai ter vendas no dinheiro e no débito, essa coluna ela seria preenchida e automaticamente você teria um resultado diferente aqui. Se eu considerasse só essa projeção, você teria aqui um resultado de caixa negativo, porém você ainda ficaria positivo porque você tem saldo, tá? Então, como a gente não projetou aqui, a gente vai parar em março. Então, essa seria a realidade do teu caixa. Então, você teve lucro na operação, tá? Porém, você teve essas realidades de caixa aqui. No exemplo 1, você viu que se você vender tudo no boleto com parcelamento muito grande, isso tem um impacto direto no teu caixa. Quando você já consegue trazer essa realidade de recebimento um pouco mais para perto, ou seja, um pouco mais para dentro do mês que você está trabalhando, essas realidades elas se alternam. Você vê que você fica aqui inicialmente negativo no primeiro mês e depois isso vai melhorando, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata das finanças do nosso negócio, porque é esse tipo de visão e esse tipo de entendimento que vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso do seu negócio. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Tá? Se você gostou, curte, compartilha com algum amigo empreendedor, né? Algum amigo dono de negócio que você entende que precisa também enxergar esses números, precisa ter essa visão. Me acompanha lá no Instagram, que eu tenho conteúdo também. Diariamente a gente coloca conteúdo lá para ajudar vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!